Queria aproveitar esse cântico, alguma coisa que eu tenho pensado de uma palavrinha no original que mudou a forma de eu enxergar Lucas 9. Mas se os irmãos puderem abrir comigo primeiro em Êxodo 24. Ele é mais do que a sombra, Jesus Cristo é a realidade. E todo o Velho Testamento, nós precisamos abordar o Velho Testamento dessa maneira. O Velho Testamento, ele aponta para uma realidade. O Velho Testamento é uma sombra. A soma, né, como Paulo fala no grego, a realidade é Jesus Cristo. E não é segredo para nenhum de nós que o êxodo do povo de Israel no Velho Testamento é uma figura muito clara da salvação que veio sobre todas as nações. Se ali em Êxodo a gente vê um povo, né, Israel, sendo chamado pelo Senhor, de uma forma muito clara, os evangelistas, inclusive, fazem esse esforço de, ao fazerem menção do que o Senhor Jesus falou na noite em que ele foi traído e na noite que ele estabeleceu a ceia, eles usam expressões que remetem claramente ao Velho Testamento e ao êxodo de Israel. Então, Êxodo 24, no versículo 8, vai dizer: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então fica fácil da gente associar, né? Moisés, ele, quando chama o povo, ele fala: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez. E os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando registram a noite que o Senhor foi traído e a ceia dele, eles fazem questão de usar essa expressão também. Então, após terem ceado, o Senhor pegou um pão, pegou um cálice e disse: eis aqui o sangue da nova aliança. Essa aqui é a nova aliança. E eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 9. Quando Lucas ele vai citar historicamente a experiência do Senhor no que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Versículo 27 de Lucas 9. O Senhor Jesus diz: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que me tocou muito nesse versículo aqui, 31, algumas versões falam da sua morte, né? Elias e Moisés estavam falando com o Senhor acerca da sua morte. Me parece que a morte, essa palavra morte, ela é pior do que a expressão da minha versão, que é partida. Mas também me parece que a partida não me fala tanto, a não ser quando a gente descobre essa palavra no original grego, que é êxodo. Falavam a respeito do êxodo do Senhor. Se você puder marcar aí depois na sua Bíblia ali, essa palavra aí, morte ou partida, é êxodo. E aí nós conseguimos entender uma coisa tão linda, né? Lembra quando Paulo fala isso aos Romanos? Quando fala que agora, nesse tempo, o Senhor Jesus fala para eles: alguns de vocês verão o meu reino. Vocês não passarão, vocês verão o meu reino. O reino de Deus vai se manifestar. E Paulo fala aos Romanos, né, que a justiça de Deus se manifestou agora. Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas.
a justiça de Deus, o êxodo espiritual de todas as nações, de toda a humanidade, se manifesta por alguém muito mais superior que Moisés. Tanto que o próprio Moisés testemunha de Cristo. A lei e os profetas, Moisés e Elias, testemunham de alguém que faria o êxodo perfeito. O êxodo, nós sabemos, esse nome êxodo significa a movimentação de um povo, de um local para outro. Irmão, há alguém muito mais superior que Moisés, que nos transportou do império das trevas. Há alguém que, naquele dia, no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João ficaram impressionados com o que eles estavam vendo. Porque o nosso Senhor Jesus, ali eles tiveram uma festinha de quem é Jesus Cristo. Nós o chamamos de Jesus o Nazareno, mas ele é muito mais do que isso. É por isso, irmãos, lembram quando Apocalipse João dá esse testemunho, né, daquele que vem dos céus com um nome que ninguém conhece, só ele. Jamais confundamos isso, irmãos. Ali ele abriu mão dos seus direitos de Deus, mas ele é Deus. E naquele dia, naquele monte, ele se transfigurou diante daqueles 3 homens. Isso impressionou profundamente Pedro, porque ele menciona isso, né, na sua segunda carta. Nós não falamos de coisas, de fábulas engenhosamente inventadas por homens, mas nós vimos a sua glória. Nós estamos falando de alguma coisa que nós vimos. Os meus olhos viram. Jesus é o Rei da glória. Ele é o Filho de Deus. A glória que se manifestou naquele homem no monte, nenhum homem jamais teve nessa terra. E quando o Senhor pede para eles não falarem, e em Lucas vai dizer que eles não comentaram nada, é porque eles ali então, eles estavam conversando, e eles entenderam, não só a morte do Senhor, porque a morte do Senhor faz parte do êxodo, a partida do Senhor está contida no êxodo, mas é muito mais do que isso. O êxodo, ele tem um destino, não é um povo que sai do Egito e vai ficar por resto da vida perambulando. O Senhor tira esse povo, o êxodo de Deus é: eu vou te tirar daí e eu vou te levar para a minha terra prometida, terra que mana leite e mel. A vida de vocês, vocês ainda estão nessa transição, mas o êxodo termina quando vocês adentram na terra. A nossa salvação ainda está sendo revelada a nós, irmãos. Nos dias que se chamam hoje, precisamos manter nossa firmeza de fé, porque nós ainda não chegamos no nosso destino. Então, quando Elias e João conversam acerca do êxodo, e nós podemos então fazer esse recorte muito, muito claro, né? E a gente olha para o Velho Testamento e a gente consegue ler o Velho Testamento na perspectiva do Novo. E talvez se qualquer um de nós pudesse pegar uma máquina do tempo e a gente fosse transportá-lo lá para o deserto, naqueles 40 anos que o povo de Israel estivesse lá no deserto, e a gente poderia pegar qualquer israelita, qualquer um, encontrar com ele no deserto e falar assim: tudo bem, companheiro? Tudo bem. Qual que é a sua história? Você pode me dizer a sua história? E ele poderia falar assim: a minha história ela é sobrenatural, porque nós estávamos escravizados por um rei mau, estávamos condenados ali a uma escravidão no Egito, mas Deus se revelou por meio do seu intermediário, por meio do seu intercessor, Moisés, e nos comunicou que esse Deus, ele fez uma aliança com os nossos pais. E esse Deus fala: eu vou tirar vocês desse local de escravidão. Como aparece tantas vezes a expressão com mão forte. Esse Deus sacrificou um cordeiro. O sangue desse cordeiro, no umbral da nossa porta, impediu que o anjo da morte entrasse. Fomos libertos então do Egito. E nós agora estamos atravessando esse deserto, mas esse Deus da aliança, ele nos assegura um descanso no futuro, uma terra perfeita, incomparável.
E olha, nós estamos aqui nesse deserto, mas ele tem sido uma nuvem no dia que impede que o sol nos queime. Ele tem sido uma coluna de fogo de noite que nos aquece. Todos os dias desce pão do céu para nos alimentar. E nós temos certeza que Ele nos levará para essa terra que prometeu. E aí Ele olha para mim e fala assim: e qual que é a sua história? E talvez eu falaria: é exatamente a mesma. A minha história é exatamente a mesma. E aí Ele fala: é a mesma? Então, você também tem uma nuvem que te protege? Tem. Essa nuvem é uma pessoa, chama Jesus Cristo. Paulo fala isso muito claro em Coríntios 10, né? A rocha que os seguiam, e ele fala: a rocha era Cristo. Fala: ué, mas só falta você me dizer que vocês também têm uma rocha que oferece água para vocês no deserto. Eu tenho uma rocha que me oferece água no deserto. Deus te sustenta com o pão do céu? Sustenta com o pão do céu. Lembra João 6? Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Os seus pais comeram do maná e passaram fome. Quem come de mim jamais terá fome. Se você tem fome hoje, presta atenção. Se você tem fome hoje, é porque você não tem comido de Cristo. Você está comendo de religião, está comendo de igreja, está comendo de Bíblia, está comendo de seminário, está comendo de conferência, está comendo de outras coisas. Porque a promessa do nosso Senhor é: eu sou o pão que tira a sua fome, eu sou a água viva que descedento a sua alma. Uai, e esse israelita talvez ficaria impressionado: uai, mas eu estou entendendo, sim, tá, estou entendendo. Inacreditável mesmo. E todas as figuras e esse Messias prometido. E me fala então, dentro dessas figuras suas, quem é o cordeiro que foi morto e que o sangue dele impediu que você morresse? E todos nós poderíamos falar: você não vai acreditar. É ele, é o próprio Filho de Deus. Ele morreu para me salvar. Jesus Cristo é o cordeiro, é a rocha, é a nuvem, é o pão. Jesus Cristo é muito mais superior que Moisés, muito, muito, incomparável, como nós cantamos agora. Ele é incomparável, porque Moisés, olha como nos arrebenta isso, porque a Bíblia dá testemunho de Moisés que nunca existiu e nem existirá homem como Moisés, que Deus falava face a face. Ok, então ele já arrebentou todos nós. Mas esse homem tinha medo, não queria servir, pediu ajuda, pediu para o irmão ir com ele, temeu, não representou Deus corretamente, feriu a rocha, não entrou na terra. O Senhor Jesus é incomparável. Ele fez toda a obra, do início ao fim, de uma forma perfeita. Ele é o pastor. Ele nos conduz nesse grande e terrível deserto. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso e Ele é o nosso destino. A terra prometida só será deleitosa porque ali Cristo está. E dentro desse contexto, nós podemos entender um pouquinho a gloriosa relação desse monte e dessa história, em que Elias e Moisés estão ali contemplando aquele que faria o êxodo de toda a humanidade. Que o Senhor fale aos nossos corações, irmãos. Nós estamos justamente nesse momento da história. Nós somos aquele povo peregrino, que estamos ainda marchando num êxodo, ainda estamos indo para a terra que o Senhor prometeu para nós. Dentro da alegoria, os irmãos lembram, o povo de Israel não pôde voltar para o Egito. Muitos queriam, mas eles não voltaram. Por quê? Porque todos nós que já cremos no Senhor e o Senhor nos tirou do Egito, nós não podemos voltar para o Egito mais. Espiritualmente falando, o Senhor já nos tirou disso, mas podemos morrer de uma forma incrédula no deserto. Porque eu não posso voltar para o Egito, mas meu coração e meus sentimentos podem.
E aí o Senhor fala, não, mas se você no coração quiser voltar para o Egito, você não consegue avançar para Canaã. E o que vai acontecer comigo? Eu vou cair morto na incredulidade do deserto. Que o Senhor aqueça o nosso coração, todos nós, que nos disponhamos a levantar e marchar. Vamos juntos, como um só povo, marchar até chegarmos na terra prometida. Jesus Cristo é o nosso êxodo. Ele é aquele que começou a obra e Ele é fiel para completá-la. Eu convido os irmãos, poderíamos fazer esse cântico da celebração do que aconteceu conosco desde os confins da terra, por toda a eternidade. Deus, o Salvador, será celebrado, porque nessa manhã nós estamos dando esse testemunho. Deus entregou seu Filho, o seu sangue nos guardou, Deus nos deu seu Filho para nos guiar nesse deserto, e Deus nos deu seu Filho para ser o nosso destino. E agora, por todas as nações, espalhados ao longo de todos os povos, um só povo celebra esse êxodo, e um só povo declara que Jesus Cristo é o supremo pastor. Então, que o Senhor nos abençoe.